Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à 15ª reunião conjunta das comissões de Constituição e Finanças. Estamos aqui representando a Comissão de Finanças, eu e o vereador Wilson, e a Comissão de Constituição, eu, vereador Fabrício e vereador Renato. O primeiro projeto que nós vamos... Tem ata para leitura ou não? Então, primeiro, a ata de leitura. Peço, por gentileza, a leitura. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 14ª reunião ordinária. No primeiro dia do mês de outubro de 2019, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros das comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira. Vereadores Renato Nascimento de Moraes, Carlos Eduardo Corrêa Molina e Rodrigo Sampaio Melo. O assessor técnico de comissão, Maurício Henrique da Silva, assessorou a reunião. Atendendo ao que prescreve o artigo 67 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a reunião foi presidida pelo vereador Carlos Eduardo Corrêa Molina. Havendo um número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura e colocando em discussão a seguinte ata das comissões de Constituição, Legislação e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Ata da 13ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Após, o presidente colocou em discussão e votação os seguintes pareceres dos relatores da Comissão de Constituição e Finanças. Parecer ao projeto de lei 4407, que dispõe sobre a penalidade de multa para quem causar dano ao patrimônio público ou privado e das outras providências, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Parecer do relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Pela Comissão de Constituição. Parecer do relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes, da Comissão de Finanças. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra, em mídia eletrônica, audiovisual, considerado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 1º de outubro de 2019. A ata da 14ª reunião conjunta está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Partimos, então, para a discussão, leitura dos pareceres ao substitutivo do projeto de lei 4395. O projeto é de autoria dos vereadores Renato e vereador Tenente Melo. Portanto, os senhores nos apoiem na discussão, mas, entretanto, a votação fica a cargo dos demais membros. Ok? Maurício, por gentileza, pode fazer a leitura dos dois pareceres e a gente discute em conjunto. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4395 de 2019. Relatório. Verso presente parecer sobre o substitutivo ao projeto de lei 4395 de 2019, de iniciativa do excelentíssimo senhor vereador Renato Nascimento de Moraes, tendo por objeto regulamentar a prestação do serviço de transporte individual privado de passageiros, baseado em tecnologia de comunicação digital e das outras providências. O autor do projeto esclarece na justificativa que, após debate entre taxistas, motoristas de transportes por aplicativo e o secretário de Defesa Social, na reunião de Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, realizada no dia 12 de setembro de 2019, surgiram aprimoramentos ao referido projeto de lei, vindo o autor a propor o substitutivo. Parecer do relator. No parecer emitido sobre o projeto original, entendemos que inexistem vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto, tendo apenas apontado algumas correções no texto do projeto de lei, ajustes estes que foram observados no substitutivo.
Comparando o texto inicial com o substitutivo, vemos que houve alterações no inciso 4º do artigo 9º do projeto, que inicialmente previa que a idade máxima do veículo era contada de seu ano de fabricação, passando o substitutivo prever que a idade do veículo será contada a partir da emissão de seu primeiro CRLV, Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos. No projeto inicial, consta que o condutor não poderia exercer o limite de 14 pontos em sua CNH para cadastrar no serviço, sendo que este ponto excluído, passando a prever que o motorista não pode ter sido suspenso o direito de dirigir nos últimos 12 meses. No artigo 14 do substitutivo, as penalidades foram alteradas para prever multa de 1 a 20 UFs, aplicada em dobro em caso de reincidência nos últimos 12 meses, de 10 a 100 UFs, aplicável às empresas de intermediação, também em dobro em caso de reincidência nos últimos 12 meses, criando também a pena de retenção e apreensão do veículo, sendo previsto o direito de defesa de 10 dias da data da notificação. Por fim, o substitutivo ao projeto de lei passa a prever que a lei entrará em vigor 30 dias após sua publicação, diferentemente do projeto inicial, que previa o início de vigência na data de publicação. Voto do relator. Diante de todo o exposto, parece-nos que não há vícios de inconstitucionalidade, nem ilegalidade, que pudessem macular o projeto em análise, razão pela qual opinamos pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo, observando as normas regimentais. Itajubá, 2 de outubro de 2019, José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei 4395 de 2019. Relatório. De acordo com o artigo 54 e 63 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, foi-nos encaminhado a propositura supramencionada para exame e emissão de parecer. O substitutivo número 1 ao projeto de lei 4395 de 2019, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes e coautor, o edil Rodrigo Sampaio Melo, dispõe sobre a regulamentação da prestação do serviço de transporte individual, privado, de passageiros, baseado em tecnologias de comunicação digital e das outras providências. Os autores esclarecem na justificativa que, após debates entre taxistas, motoristas de transportes por aplicativo e o secretário de Defesa Social, na reunião de Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, realizada no dia 12/9 de 2019, surgiram aprimoramentos ao projeto de lei, vindo os autores a propor o substitutivo. Parecer do relator, Antônio Raimundo Sante. O artigo 8º e 11 estabelecem a participação do poder público municipal no que se refere à fiscalização e repressão das práticas abusivas e desleais cometidas pelas OTTs, bem como no acompanhamento, desenvolvimento e deliberação dos parâmetros e políticas públicas. Ao que nos parece, tais procedimentos são similares àqueles que desenvolvidos pelo poder público em outros serviços de transportes permitidos no município, o que nos leva a concluir que tais despesas operacionais já se encontram previstas nas leis de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e etc., embora não tenha sido citado na propositura. Voto do relator. Da mesma forma, salvo melhor análise, entendemos que não existem óbices de cunho financeiro e orçamentário que possam prejudicar a sequência do processo legislativo de tramitação do presente substitutivo. Itajubá, 3 de outubro de 2019. Antônio Raimundo Sante, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira.
Muito obrigado, Maurício. Os pareceres colocam em discussão. Senhor presidente, só para deixar, depois daquela reunião que teve, foi feito todos os apontamentos que estavam, porque parece que eu não percebi todos os apontamentos. Vocês, os coautores que estavam prestes na reunião, vocês sentaram e verificaram qual que é o apontamento correto, qual que é sim. Não foi todos que colocaram, não, né? Foram só esses apontamentos, foram só esses que vocês fizeram, porque teve mais apontamentos, teve discussão, chegaram a um acordo os dois e não está no apontamento agora. Então, eu queria só que vocês deixassem isso específico para, no caso da minha pessoa, que estava presente na reunião. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas presentes. Fabrício. Vereador Fabrício, naquela reunião onde houve várias discussões entre os taxistas, os motoristas de aplicativos, foram levantadas alguns pontos que eram de interesse de uma ou da outra classe. Aquilo que nós julgamos que era interesse de uma ou de outra, nós não incluímos. Nós incluímos aquilo que era consenso, né, que a gente julgamos que seria saudável para equiparar as duas categorias. Logicamente, os taxistas sempre vão querer que o Uber tenha menos benefícios. Os motoristas de aplicativo vão sempre querer mais benefícios. Então, esses pontos que a gente até deixou claro no dia da reunião, não vai entrar no projeto. Cabe aí a cada categoria procurar um vereador que acredite que vai ser, vai defender o seu ponto de vista para que entre com a emenda. Mas acho que nem vão fazer isso. O que a gente incluiu no projeto foi aqueles apontamentos que era consenso de ambas as categorias e que nós julgávamos saudável para manter a competição entre os dois serviços. Não, sim, eu entendi. É porque, se não me falha a memória, tem um apontamento que foi o consenso dos dois e não foi colocado aí, que foi o tempo. O tempo do uso do carro. É que foi consenso dos dois. É só nesse ponto que foi o consenso dos dois e não foi colocado na emenda do projeto, um substituto. Só para eu saber não, que... Pelo contrário, esse ponto não chegou no consenso, porque os taxistas dizem que tem 5 anos mais 5, não é isso? Podem até ser 10, e os motoristas de aplicativo queriam também os 10 anos, mas a gente chegou num ponto médio ali que seria 8 anos para eles, já que eles não têm todas as exigências que os taxistas têm também. No dia da reunião, uns queriam manter 5 e os outros queriam 10. Eles chegaram no consenso de 8. 8 é o que está no projeto. É só questão que no consenso de 8, como diz, estava disperso no projeto 8 a partir de como? Até que a gente colocou. O 8 é a partir da aquisição do automóvel, que a gente tinha colocado no projeto, você conta 8 anos de uso. No projeto não estava, estou querendo que vocês... Não, antes estava previsto 8 anos a partir do ano de fabricação. De fabricação, justamente. E aí alterou do substitutivo, colocando que a partir do primeiro CRLV, emitido o primeiro documento, e não do ano de fabricação, porque muitas vezes o taxista, o motorista... 8 anos de fabricação, no caso. Não vai ser. Agora, a partir da fabricação, emissão... não, desculpa. Da emissão do primeiro documento. 8 anos de uso do carro. Isso, porque antes era de fabricação. Às vezes ele comprou o carro fabricado ano passado, mas é 0 ainda e já perdeu 1 ano. O projeto inicial estava prevendo isso. E aí nós realmente alteramos, porque fica mais justo. Eu não prestei atenção na questão não, agora é 8 anos... É do serviço, não era? É 8 anos a contar do primeiro CRLV, da emissão do primeiro documento. Ele pode até ter um carro já de 2 anos. Estou usando o carro há 2 anos e agora entrei no aplicativo. Esses 2 anos vai contar. Porque senão ele vai começar, vou me cadastrar hoje na Uber e vou usar o meu carro que eu já uso há 20 anos. Não pode. Entendeu? Eu já uso meu carro como particular há 20 anos, agora vou entrar no Uber e quero... Não, o carro tem que ter no máximo 8 anos a contar da primeira emissão do documento dele, do primeiro documento dele. Então, essa que seria minha dúvida, porque quando foi discutido, os próprios taxistas e os aplicativos chegaram a um acordo de 8 anos de uso. Do documento. E não colocou... Não, lá
No dia da reunião, por isso que eu estou falando, no dia da reunião, tanto os aplicativos quanto os taxistas aceitaram os 8 anos de uso. Eu acredito que não. Eu saí antes do final, né, e o senhor assumiu a presidência, mas eu acredito que a questão do uso que eles se referiam era da emissão do documento, exatamente para evitar... É porque teve até tanto, como é que fala? Teve permissionários, tá? os aplicativos, serviços de aplicativos que fizeram essa pergunta, aí foi discutido entre taxistas e permissionários, o vereador Renato está presente, aí chegaram a uma conclusão. Por isso que eu estou só colocando, se essa conclusão não foi colocada nesse ponto, que era 8 anos de uso, após 8 anos de uso do carro no aplicativo. Eu acho que isso aí até é inviável, porque você não pode pegar um carro muito antigo e entrar hoje, começar a contar de hoje. Mas aí tem a legislação atual que fala que não pode, né? Não pode ser, até numa legislação fala do ano do carro, a partir de uma data. Isso já estava no aplicativo. É só essa questão. Que eles aceitaram e os taxistas também aprovaram. Não lembro se o vereador Renato lembra dessa discussão. O senhor acho que já estava... Você já tinha saído, por isso que eu queria colocar. Essa foi uma das discussões que mais perduraram durante a nossa reunião, e o vereador Mello ainda estava presidindo na ocasião, e a decisão nossa como autores e como comissão de obras era de permanecer com o período de 8 anos do veículo para prestação do serviço. Quando o vereador fala sobre tempo de uso, existem alguns casos onde o veículo ele é ano de fabricação anterior ao ano de modelo. Por exemplo, veículo 2017, modelo 2018, veículo de fabricação 2018, modelo 2019. O que vai contar é esse ano de modelo, esse ano de 2019, que é o ano onde é emitido o primeiro CRLV. E aí fica o limite de 8 anos desse veículo. Se o ano de modelo e fabricação é o mesmo, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, começa a contar a partir do ano 2018, que é o ano de emissão do primeiro CRLV. Então, permaneceu com essa margem aí de prazo. Ok, algo mais? Vou colocar, então, em votação o parecer ao substitutivo projeto de lei 4395, parecer do relator de finanças. Votando, portanto, eu e o vereador Wilson do Povo. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então. E, na sequência, coloco em votação o parecer da Comissão de Constituição. E, no caso, votamos eu e o vereador Fabrício, correto? Em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado também. Muito bem. Nós temos ainda... parecer ao projeto de lei 44006. Peço, portanto, auxílio do Maurício na leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei 4406, de 2019. Versa o relatório do parecer sobre o projeto de lei 4406, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Maria Silva, tendo por objeto garantir aos obesos o acesso exclusivo pela porta localizada em posição à roleta, da utilização do transporte coletivo urbano e rural. A proposição dispõe que o comprovante de obesidade se dará por meio de laudo médico ou de carteirinha oferecida pela empresa concessionária do transporte coletivo do município, bem como nos veículos de transporte coletivo serão adaptados 10% dos assentos para os obesos, sendo retirados os braços das poltronas e garantida a utilização preferencial ao público que se destina, ficando estes assentos identificados por placas. O projeto de lei ainda determina
que fica proibida a cobrança de 2 passagens para as pessoas obesas, em qualquer tipo de transporte público, e que, no caso do descumprimento da empresa de transporte público coletivo, será a multa de 10 UFs, unidade de valor fiscal de Itajubá, sendo reincidente, arcará com a multa no valor de 15 UFs, unidade de valor fiscal de Itajubá. Parecer do relator. Inicialmente, é oportuno mencionar que a Constituição Federal de 1988, de forma bem clara, diz que o inciso 5 do artigo 30, que compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, senão vejamos. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal, estadual, no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programados da educação infantil e do ensino fundamental, prestar com cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde à população. Com efeito, nos termos da Carta Maior de 1988, bem como na Lei Orgânica do município de Itajubá, fica evidente e inquestionável a prerrogativa legislativa sobre o assunto em âmbito local. Cabe ao município, como ente da federação, dispor sobre o assunto, tratado na presente proposição, em circunscrição. No tocante à possibilidade da iniciativa do Poder Legislativo sobre o tema abordado do projeto de lei, é oportuno mencionar que as matérias sujeitas à iniciativa reservada ou exclusivas estão previstas no rol taxativo da Constituição Federal, na Constituição estaduais e nas leis orgânicas municipais. Com base nesses fundamentos, vê-se que o alcance material da norma não se insere dentro do rol taxativo de iniciativa privativa do chefe do Executivo, previsto no artigo 48 da Lei Orgânica, que reserva ao prefeito matérias que criem despesas ou atribuições para o Poder Executivo. Dispõe o artigo 48 da Lei Orgânica. São iniciativas privativas do prefeito as leis que disponham sobre redação alterada pela emenda à Lei Orgânica, número 47 de 2016, criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas do Poder Executivo, autarquia e fundações públicas, bem como a fixação da respectiva remuneração, servidores públicos, seu regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação e estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, matérias orçamentárias, que os autorizem a abertura de créditos, ou concedem auxílios à subvenção. As demais, constatas que o projeto de lei em tela não impõe qualquer obrigação e nem cria despesas para o Poder Executivo. Assim, não há qualquer óbice para que a proposição seja de autoria parlamentar, embora a propositura em tela traga medidas a serem observadas pela empresa de transporte de passageiros. Fato é que tais providências não são capazes de afetar o equilíbrio econômico, financeiro do contrato de concessão. Com efeito, de acordo com o projeto de lei, a permissão concedida para que obesos possam utilizar o transporte público sem passar por catracas não isenta esses usuários do serviço de transporte de pagamento de tarifas. De forma, a lei não implicará qualquer variação nos valores arrecadados por meio de cobranças de tarifas e, consequentemente, não acarretará despesas para o poder público ou para a empresa concessionária de serviços de transportes públicos.
Não haverá, por esse mesmo motivo, qualquer risco que a nova lei, se aprovada, impacte no equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão de transporte público. Voto do relator. Diante do exposto, conforme os argumentos e toda legislação retroapontadas, verifique-se, salvo melhor juízo, a possibilidade jurídica da propositura em análise, visto que a mesma não apresenta nenhum vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade que pudesse macular seu trâmite, razão pela qual opino pelo prosseguimento das demais fases do processo legislativo. Itajubá, 30 de setembro de 2019. José Roberto Floriano, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Parecer do relator ao projeto de lei 4406. Verso a presente análise e parecer do projeto de lei 4406, de autoria do nobre edil José Maria Silva, conforme a regulamentação estabelecida no artigo 54 e 63 do regimento interno desta Casa Legislativa, a propositura tem por objetivo garantir aos obesos a utilização do transporte público coletivo, urbano e rural, o acesso exclusivo pela porta localizada em oposição à roleta e das outras providências. Na justificativa, o autor afirma que a proposta visa amenizar o constrangimento das pessoas obesas, que encontram dificuldade na hora de passar pela roleta do ônibus, de transporte coletivo, e por este projeto de lei, a pessoa com laudo médico ou carteirinha específica utilizar o benefício. O projeto determina que fica proibida a cobrança de 2 passagens para que a pessoa obesa em qualquer tipo de transporte público e que, no caso de descumprimento, a empresa de transporte público será multada em 10 UFs, Unidade de Valor Fiscal de Itajubá, e sendo reincidente, arcará com uma multa no valor de 15 UFs. Parecer do relator. De acordo com o artigo 63 da Lei Orgânica do Município, temos, artigo 36, compete à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especificamente. Terceiro, votar o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, aberturas de crédito nos termos da legislação pertinente. Pelo artigo 133 da Lei Orgânica do Município, temos o projeto de lei relativos ao plano plurianual, as diretrizes orçamentárias do orçamento anual e abertura de créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira Municipal, a qual caberá examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimento, exercer acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões da Câmara. Portanto, a aplicação de penalidades prevista no artigo 4º do projeto de lei 4406 já está prevista na rotina operacional da Câmara competente da administração municipal e se encontra devidamente incluída nas leis orçamentárias do município, que foram votadas e estão sendo acompanhadas regularmente por esta comissão. Voto do relator. Apesar de não constar na propositura que os recursos necessários para a aplicação da lei correrão por conta de dotação orçamentária existente, não vislumbramos óbices de cunho financeiro e orçamentário para o prosseguimento das demais fases do processo legislativo, para a votação do projeto de lei 4406, em questão. Salvo melhor análise, é o nosso parecer. Itajubá, 3 de outubro de 2019, Antônio Raimundo Santi, relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Muito bem, obrigado, Maurício. Coloco em discussão, então, os pareceres ao projeto de lei 4406. Ok, em votação, então, o parecer da Comissão de Finanças. Os favoráveis permaneçam como estão. Sim. Deixa eu só fazer uma discussão que eu nem
Eu nem imaginava, nem sabia. Isso aí é uma regra que vai impor no sistema de ônibus aqui em Itajubá. E colocou lá que é cobrado 2 passagens. Isso já é uma prática normal, que é um projeto de lei que está colocando. Eu não sei se alguém tem curiosidade de saber. Não pode cobrar. Estou falando que isso já era uma prática. Era uma prática corria. É uma questão Vereador que Fabrício, eu desconheço se cobrava. não, eu estou só colocando porque isso aqui, logicamente, é uma lei, né, totalmente favorável para quem tem obesidade. Penso que o importante é que o projeto está dizendo que não deve cobrar. Não deve cobrar, não. Dizendo o contrário. Isso é uma questão até que, se cobrar antes, não é isso que eu estou falando, se caso ocorre uma cobrança antes do projeto ser aprovado, é até uma coisa até de colocar até na própria ouvidoria do Valônia, já, antes do projeto tramitar, entendeu? Se isso for, ainda é uma prática totalmente inconstitucional, eu creio eu. Mas não temos a resposta. Ok, então, em votação, parecer do relatório de finanças, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então. E, em votação, o parecer da Comissão de Constituição, favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Muito bem. Por hoje é só. Declaramos, então, encerrada a 15ª reunião conjunta das Comissões de Constituição e Finanças, agradecendo a presença de todos. A todos.